Sete Além, o Portal Proibido. Na pequena cidade de São Vicente, havia uma floresta que todos evitavam. Conhecida como Mata do Véu, ela era cercada por lendas macabras. Diziam que, em noites sem estrelas, se alguém entrasse na floresta e seguisse até uma clareira escondida, encontraria o portal para Sete Além. Ninguém sabia ao certo o que havia do outro lado, apenas que quem entrava jamais voltava ou mesmo, ou simplesmente desaparecia. Rafael, um jovem universitário cético, nunca acreditara nessas histórias. Ele era o tipo de pessoa que zombava de qualquer coisa sobrenatural. Mas quando seus amigos começaram a desaparecer misteriosamente após desafiarem a lenda, sua curiosidade foi despertada. Entre as coisas deixadas por um dos amigos desaparecidos, Rafael encontrou um diário. As últimas páginas descreviam o caminho para a clareira. As palavras, escritas de forma irregular, pareciam ter sido feitas às pressas. O portal é real. Não vá sozinho. Não pense em seus medos. Eles vão te ouvir. Rafael riu, mas não conseguiu tirar aquelas palavras da cabeça. Ele decidiu ir até a floresta para provar a si mesmo, e aos outros, que Sete Além não passava de um mito. A clareira. Naquela noite, sem contar a ninguém, Rafael pegou uma lanterna, uma faca e o diário, e foi até a Mata do Véu. A floresta parecia mais sombria do que ele imaginava. Cada passo era acompanhado por um silêncio estranho, como se os sons naturais tivessem sido sugados daquele lugar. Após horas caminhando, ele chegou à clareira. No centro, havia um círculo de pedras coberto por musgo e gravuras antigas. Mesmo sem entender o significado, Rafael sabia que aquilo era o que o diário descrevera. Ele entrou no círculo. A brisa suave que corria pela floresta cessou de repente. O ar ficou pesado, e Rafael sentiu uma pressão nos ouvidos. Antes que pudesse reagir, uma sombra se formou diante dele. Não tinha rosto, mas parecia olhar diretamente para sua alma. "O que você teme, Rafael?" Uma voz ecoou, baixa e arrastada. Ele tentou responder, mas sua garganta estava seca. Então, a sombra desapareceu, e o mundo ao seu redor começou a se distorcer. O céu tornou-se vermelho sangue, e a floresta ao seu redor se transformou em um lugar grotesco. As árvores eram torres de carne retorcida, e o chão pulsava como se fosse vivo. O outro lado. Rafael percebeu que estava em Sete Além. Ele tentou voltar, mas o portal havia desaparecido. A cada passo, sentia-se observado. Criaturas de formas incompletas rastejavam pelas sombras, murmurando em línguas que ele não compreendia. Ele encontrou um caminho sinuoso que levava a uma vila abandonada. As casas eram feitas de madeira escura, mas as janelas estavam cobertas com algo que parecia ser pele humana. Na praça central, havia uma estátua de um homem sem rosto, com os braços estendidos, como se o convidasse a se aproximar. Enquanto explorava, Rafael ouviu vozes chamando por seu nome. Ele reconheceu uma delas, era a voz de sua mãe. Desesperado, ele seguiu o som até uma das casas. Lá dentro, encontrou um espelho grande, antigo, coberto por manchas. Do outro lado do espelho, viu sua mãe ou pelo menos algo que parecia com ela. "Rafael, venha. Estamos te esperando." Antes que pudesse responder, a figura no espelho começou a se transformar. Seu rosto derreteu, revelando uma criatura horrenda com dentes afiados e olhos vazios. Ela começou a sair do espelho, e Rafael correu para fora, mas a vila havia mudado. Não havia mais caminho de volta, apenas corredores infinitos que pareciam se mover. Sem saída. O tempo passou, mas Rafael perdeu a noção de quanto. Os dias não existiam em Sete Além, apenas uma escuridão constante. Ele estava faminto, exausto e começava a ouvir vozes dentro de sua própria cabeça. Ele viu rostos conhecidos nas sombras, seus amigos que haviam desaparecido antes dele. Mas eles não eram mais humanos. Seus corpos estavam distorcidos, e seus olhos imploravam por algo que ele não podia oferecer. "Eles me transformaram. Você será o próximo." Sussurrou um deles antes de desaparecer. Rafael começou a perceber que Sete Além não era apenas um lugar.
Era uma armadilha, um buraco sem fundo que se alimentava de medo e desespero. Cada pensamento negativo, cada lembrança de seu maior medo, dava mais poder às entidades daquele mundo. Ele tentou lutar, mas uma noite, soou o que parecia ser noite, a vila se tornou silenciosa. Algo maior estava vindo. Rafael ouviu passos pesados atrás de si e, quando se virou, viu uma figura enorme, coberta por um manto escuro, com um rosto vazio. Era o mesmo ser da estátua, mas agora real. Seu lugar é aqui. Antes que pudesse reagir, Rafael foi engolido pela escuridão. O legado de Sete Além. Dias depois, moradores de São Vicente encontraram a mochila de Rafael na mata do véu, mas não havia nenhum sinal dele. Curiosamente, a clareira também havia desaparecido. Apenas o diário permaneceu, com uma nova mensagem escrita. Eu fui tolo. Não vá para Sete Além. Eles estão te observando. Dizem que, nas noites sem estrelas, é possível ouvir a voz de Rafael ecoando pela floresta. Ele agora é mais uma sombra em Sete Além, esperando pela próxima vítima que ousar atravessar o portal.